Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Pop Enem, comigo, o professor Haider, sempre com vocês aí. E hoje eu tô com um convidado super especial para mim, meu colega de trampo, professor super renomado aqui em São José dos Campos, trabalhou em diversas escolas, tem experiência com muitos sistemas de ensino também. E hoje a gente vai falar sobre qual assunto? Quais são as práticas ou as faltas de determinadas práticas que podem sabotar você, vestibulando, você que quer passar na prova do Enem? Como isso pode te sabotar? A sua falta de prática, a sua prática equivocada pode te atrapalhar. Então recebam calorosamente o professor João Pedro. João, que legal que você veio, cara. Fala, Raidão. Seja bem-vindo aí ao Pop Enem. Bater um papinho, trocar uma ideia num tema bem importante aí, ainda mais para quem vai prestar o vestibular aí. Cara, na nossa época, eu falo na nossa época, mas o João é um pouco mais novo que eu, tá, gente? Na minha época, na época do Bono, até na época do próprio professor João Pedro, só um pouquinho, era muito tranquilo e bem tratado o tema do vestibular, né? A gente faz o ensino básico, faz o ensino médio, se prepara para o vestibular e pronto. Hoje em dia parece que não tá tão claro assim, né? Esse tipo de destino. Hoje a molecada empreende, hoje a molecada trabalha na internet e muitos ainda querem fazer parte desse processo, querem fazer o Enem e não sabem muito bem por onde começar. Então, primeira coisa que a gente pode falar para esse aluno, João, nossa, você quer fazer o Enem? Você deve? Você quer fazer vestibular? Você deve? Qual seria esse primeiro conselho, João, que você daria para esse jovem? Vamos lá, gente. É o seguinte, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar vai até parecer um pouco ser básico, né? Mas eu acho que tem que ter um planejamento de estudo no processo, né? A gente pode falar que é uma coisa simples, todo mundo vai falar isso, mas a primeira coisa, eu acredito, é que o estudante em si tem que parar para pensar um pouco. Pensar qual curso vai prestar, onde gostaria de ingressar, qual a forma de pontuação daquela universidade que ele tem interesse, qual é a disciplina, talvez, qual aquelas frentes, né, que o Enem, temos 5 frentes aí importantes aí, que tem um peso maior, para depois isso, fazer toda essa reflexão, essa conversa com a consciência, né, vamos falar assim, para depois poder planejar e poder gastar a sua energia nesses pontos mais importantes, tem maior relevância, né? Porque uma coisa que a gente vê muito no dia a dia aí é estudante que estudam muito, uma carga horária muito grande, só que acaba não sendo muito eficaz. Consequentemente, né, acaba não chegando no objetivo que quer. E por que será que, às vezes, a pessoa que estuda muito, durante muito tempo, não dá conta de apreciar o que é necessário, João? É um negócio que eu tô falando e eu também tô escutando, tá? Por que será que o cara que tanto estuda, às vezes não aprecia o que é necessário? Olha, acho que um ponto importante, eu falo, puxar um pouco a minha sardinha na área da matemática em si, né? Não tem jeito, mas sem entrar muito no mérito dos temas dentro da matemática, é muito amplo, né? Eu acho que primeiro a gente precisa pensar em que tipo de prova a gente vai fazer, né? Porque o nosso foco aqui no nosso bate-papo, obviamente, é o Enem, mas hoje, atualmente, né, a gente tem outros tipos de vestibulares. Mas se o foco é o Enem, por exemplo, em matemática, existe algumas disciplinas, algumas temáticas que têm uma relevância maior. Então, ali você precisa gastar um tempo maior, fazer mais exercícios, talvez revisitar uma aula, ou talvez fazer um mapa mental, ou treinar, pensar, ver uma dica sobre determinado assunto, que vai ajudar você, e outro conteúdo talvez que não tem uma tanta relevância, aí você faz um estudo talvez um pouco mais superficial comparado a esse. E porque é até uma crítica que eu tenho um pouco, né, até o nosso sistema de educação brasileiro, né, que eu falo um pouco que no Brasil se aprende de tudo um pouquinho, né? E não se aprofunda, né? Mas, obviamente, para a gente mudar isso, aí teria que ser uma discussão muito mais ampla, né? Mas pensando no cenário atual, tem muita gente que gasta muita energia em algo que, a princípio, não tem uma relevância tão grande para a prova e poderia estar gastando em outras temáticas. Então, vamos lá, em matemática, que é muito importante, que sempre cai. Vamos falar de porcentagem, a gente pode falar de análise combinatória, estatística, são temas ali que tem uma relevância muito maior, por exemplo, se você dá números complexos, né? Uma função logarítmica. Então, é importante você entender esse processo para depois você poder planejar e, obviamente,
poder chegar no objetivo. Cara, é muito verdade isso que você está falando, porque, por exemplo, puxando a sardinha para minha parte aqui agora... Vamos nesse bate-bola. A literatura, ela é muito importante quando se trata de linguagens e suas tecnologias, né? Não são todos os livros da literatura, até porque seria muito difícil, que caem em determinados tipos de prova. Então, você vai fazer o Enem, que tipo de abordagem literária o Enem obedece ou assume? Então, eu tenho que saber fazer essa prova, é isso que você está falando, Sim, né? Claro. Eu preciso, então, me aprofundar. Eu vou fazer a VUNESP, eu vou fazer a Unicamp, eu vou fazer o Enem, como é o nosso caso aqui. Eu preciso saber como que é uma prova do Enem e quais são os tipos de solicitações. Muito bom, João. É um conselho que com certeza a rapaziada vai se amarrar pra caramba. Você queria falar alguma coisa? Te interrompi? Não, só pra adicionar. Aí, beleza. Até isso o papo é lindo, né? Vamos pensar assim. Mas de que forma o estudante acho que pode chegar? Acho que a primeira coisa é conversando, trocando uma ideia. Além da reflexão, obviamente, que é importante, mas é poder conversar com pessoas que vivem nesse ambiente, professores, educadores, ou até mesmo pessoas que foram bem-sucedidas para entrar em universidades, né? Eu ia perceber, porque, como a gente fala, né? Tem pessoas que fazem 2, 3, 4 anos o Enem com objetivos de, por exemplo, de entrar na medicina, né? Então, ela já tem uma ambientização muito boa. Então, trocar uma ideia, conversar, pedir uma opinião, isso ajuda muito e não custa nada, né? E para quem seria? Para professor, para aluno, para os pais? Eu acho que é o geral. Quem tiver ambientizado nesse processo é importante. Professor, obviamente, né? Um educador ou até mesmo uma pessoa que há pouco tempo prestou, né? Para entender um pouco mais desse processo, para dar uma dica, ouvir, anotar, acho que é bem importante, né? Porque às vezes uma pessoa fala uma coisa importante, você entra aqui e depois você acaba esquecendo, então anota. Hoje o celular é muito fácil, né? Anota no bloco de notas da vida lá, no celular, e depois vai organizando isso, né? E aí chegando em casa, faz essa reflexão, para depois não perder muito tempo com algo que talvez não vai te entregar o que você está querendo. Gente, o que o João está falando aqui nada mais é do que a necessidade da gente elaborar um planejamento que seja eficaz, né, com relação à sua prática de estudos. É isso aí, né, João? Com certeza. Então, o planejamento é necessário. E a gente não está aqui estabelecendo que existe um planejamento ideal, né? Sim. Mas existe há necessidade de que você faça um planejamento, nem que isso seja enquadrado à sua realidade. Uhum. Isso se refere ao que estudar, né? Como estudar, o quanto você deve estudar e quais são os elementos que você vai priorizar para aquela prova que você quer fazer. Perfeito? Perfeito. Gente, então o primeiro conselho do professor JP aqui foi... planejamento do estudo, a rotina de horários e os conteúdos. É necessário que você, estudante, estabeleça rotinas claras, conteúdos muito bem definidos para que você consiga ter sucesso na sua prática estudantil. Posso falar nessa câmera aqui, ô Bona? Gente, nisso o Pop Enem pode ajudar vocês. Nós temos o caminho que você pode usar, nós temos um instrumento que você pode usar para chegar à faculdade dos seus sonhos. Trata-se do Pop Enem. Gente, no Pop Enem você tem aula de todos os conteúdos que vocês precisam para ter sucesso no Enem. Junto com isso, vocês têm aulas gravadas com resolução de conteúdos e as últimas edições do Enem completamente gabaritadas. Vem com a gente. Aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, você vai ter acesso à página de vendas e toda a instrução de que você precisa para atingir o sucesso que você tanto quer. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem para o Pop Enem, beleza, João? Bora! Galera, nós precisamos, então, priorizar os assuntos que são mais importantes. João, é visível isso em diferentes provas? Por exemplo, a abordagem da prova, o modelo Unesp, né, da VUNESP, para uma FUVEST é muito diferente para que a gente aprenda determinado tipo de modelo de prova? Fazer um comentário, obviamente, uma opinião, né, de alguém que tá na área há alguns aninhos aí. Por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, você até comentou da prova da FUVEST ou a prova da Unicamp, ela é completamente diferente da prova do Enem. Falando uma opinião agora como professor de matemática, a matemática muda aquele mito, né, de ser difícil, né? Não é mito não, João. Não é mito não, Deus me livre. Não, mas tem que saber, gente, tem que saber. Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte,
das 5 vertentes que tem a prova do Enem, né? Ciências humanas, a natureza, linguagem, redação e matemática, na minha visão, como professor de matemática, matemática não é aquela vertente mais desafiadora, mais difícil em si. Por exemplo, já comparado a uma FUVEST, se eu vou pegar a primeira fase da FUVEST, na minha visão, a matemática é obviamente a disciplina mais desafiadora. Então, obviamente, mas você precisa entender esse processo, entender como é cobrado, né? E eu acho que uma frente de trabalho que é ampla para qualquer disciplina, né? A gente vê na matemática muito, na matemática do Enem, muito uma parceria com a interpretação de texto. Diferentemente, por exemplo, da prova da FUVEST, da prova da Unicamp, que às vezes trabalha um certo conteúdo, mas muito mais objetivo e simples. Ó, resolva isso, tal coisa, vamos lá, aplica os conceitos, às vezes bem específicos, e já no Enem, não. Ele tenta, obviamente, né? Tem hora que até, como posso falar assim, né? Até enrola demais, né? Questões muito longas, né? Mas é o processo que o INEP, no caso, né? O Ministério da Educação pensa, né? E eu acho que entender a contextualização que está o processo, ter essa capacidade de interpretação vai ajudar muito, porque os conceitos matemáticos que a gente vê, que a gente aplica na prova do Enem, às vezes não são tão desafiadores. E sim o quê? Você ter a capacidade de extrair, entender o comando, né? Saber quais informações foram passadas, né? E uma coisa que eu falo muito, né? Prova do Enem é uma prova de resistência. Já falar um pouquinho isso depois. Mas quando você tem claro quais são os conteúdos que estão mais presente, isso ajuda muito. E hoje é muito fácil, né? Hoje tem acesso, né? Pela internet, vários locais já falam pra gente qual tem maior relevância, mas você pode conversar com o seu professor e que você vai ver quais conteúdos têm uma relevância maior comparado a outros. Ô, João, teve uma prova que uma vez eu fiz em interpretação de texto, inclusive. Eu fiz um apanhado geral de algumas questões do Enem que tinha interpretação de texto, e eu vi que tinha lá semiótica e matemática dentro do código da questão. Eu falei, semiótica e matemática? Aí provavelmente já deve ter visto aquela questão que tem o Minecraft. Sim. Sei lá se é Minecraft, sabe? Sim. Qual é a peça que encaixaria perfeitamente visão geométrica, né? É geometria? Isso aí que eu ia perguntar. Tem muito a ver com visão geométrica, né? Às vezes, esse conteúdo não é nenhum conteúdo, vamos colocar assim, de forma formal abordado, né? É uma visão que você precisa ter, obviamente, com o passar dos anos na escola, tudo mais. Você vai desenvolvendo essas habilidades e você conseguiria resolver sem problema nenhum, né? E às vezes você não precisa aquele conteúdo específico, aquela forma de resolução. Só trazer isso já conseguiria resolver. Quer dizer, você olhar e entender que as peças precisam se encaixar, você saber observar determinada peça, contar quantas peças tem antes, quantas peças tem depois. Por mais que seja matemática, eu vejo muita interpretação e leitura de imagem nisso aí, né? Sim, com certeza. Então, os conteúdos no Enem, eles são muito combinados, eles são muito homogêneos, entrelaçados. Por isso que às vezes você vai bem na sua atividade lá de língua portuguesa, errou uma questão de matemática, você não tirou a nota máxima, nem mesmo em língua portuguesa. Tem um cálculo meio maluco nessa parada aí, né? Então a gente já falou do planejamento de estudos, né, João? Sim. Estabelecer rotinas, horários que se enquadrem à sua realidade. E nós falamos agora de priorizar os assuntos mais relevantes. Quando se trata de Enem, João, como que a gente pode falar para esse aluno? Não, faz isso e não faz aquilo. Eu vou falar, quando a gente está falando priorizando um pouco os conteúdos, né? Matemática é um conteúdo muito vasto, né? A gente fala que professor, quando ele vai dar aula para terceiro, de preparação ou para cursinho, preparação pro Enem, para outros vestibulares, e tá sempre aquele sentimento que tá sempre atrasado, né? Porque o conteúdo é muito grande, né? É até uma das críticas que eu tenho ao nosso modelo de ensino brasileiro, mas, como eu já falei, isso é outro papo, né? E o conteúdo é muito vasto. Se você gastar muito, se você for pegar para estudar de cabo a rabo, eu acho que, obviamente, a questão da sua carga horária de estudo tem que ser muito grande. Então, obviamente, tem que saber qual curso quer prestar. E, por exemplo, se você vai prestar medicina, você precisa de uma nota de corte muito alta. Aí você precisa ter um estudo maior, um período de estudo maior. Mas pensando em conteúdos em si, em matemática, por exemplo, é muito comum pegar conteúdos que estão o quê? Muito presentes no nosso dia a dia. Então, você vai falar, por exemplo, de porcentagem. Porcentagem, gente, qualquer momento aí que você for fazer uma compra básica, qualquer
parte de transação comercial, você vai ver um investimento, você vai ver qualquer tipo de coisa, tá relacionando porcentagem de uma forma simples e objetiva, e isso é um conteúdo muito importante. Teve um ano até que eu dei aula num colégio aqui em São José dos Campos, e eu comentei também de 3 temáticas que eram muito importantes, que estavam na minha frente. Porcentagem não estava na minha frente, mas é uma temática muito importante, que era o casamento que tem entre probabilidade, análise combinatória e estatística. Também são conteúdos muito presentes, que todo ano ali você vai ver 10, 8 questões dessa temática. Então o estudante precisa ter uma atenção naquilo. E a logaritmo, por exemplo, normalmente é uma questãozinha e ela tem um nível de dificuldade maior. E no Enem todo mundo já sabe, né? Que é importante, com esse modelo de ensino que você comentou aí, de pontuação, você precisa principalmente acertar as fáceis. Ótimo, depois acertei difícil, beleza. Mas se pudesse escolher, é melhor você escolher a fácil, porque você vai ter uma pontuação maior. Legal. Então, Enem tem a ver com educação e dia a dia. Sim. Educação e dia a dia. Gente, educação e dia a dia. É troco é troco na padaria, é porcentagem... É média. Exame de sangue que você foi fazer, quantos ml de... qualquer tipo de contexto que tem a ver com o dia a dia. Volume também, muito Perímetros, presente. áreas e volumes. Eu lembro que eu li um livro, você já viu falar nesse livro? Perímetros, áreas e volumes? É um livro... Deixa eu ver falar já. É infantil, não sei se é infantil. Eu li quando eu estava na extinta 5ª série, atual 6º ano. E aí o professor de matemática fez a gente ler aquele livro e mandou a gente fazer o desenho da minha casa. Sim, cada um faz o desenho da sua casa, né? E fazer a planta e depois fazer o perímetro. E eu falei, caramba, eu fiz isso na 5ª série. E esse é um tipo de trabalho que ele desenvolve essa questão da visão geométrica que você tinha comentado. É um casamento aí. Muito Por isso, bom. tá vendo? É um aspecto prático de uma situação. Por exemplo, você vai fazer uma reforma da sua casa daqui, sei lá, 20 anos, 15 anos. Vou comprar um apartamento. Comprei um lote, tô planejando fazer uma casa. Então, tudo isso são coisas habituais do dia a dia. E é isso, o Enem adora puxar isso para suas questões, para tentar trazer o quê? O mais fiel possível à realidade, né? Eu acho que o Enem tem muito essa pegada. Verdade. Já pensou? Você vai fazer um telhado na sua casa e compra 50% a mais de telha do que o necessário? Aí depois... Viu? O Enem tá preocupado com isso, gente. Gente, então, primeiro tópico, rotina de estudos, né? Horários e conteúdos. Segundo tópico, a gente trabalhou priorizar os assuntos que são mais relevantes dentro de um contexto de Enem. E o terceiro assunto que nós tínhamos falado aqui, João, pesquisar a universidade e o curso com as suas pontuações e notas de corte. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu acho que sempre quando... Eu acho que nesse momento eu falo muito, né? Eu ingressei na universidade na Federal com 17 anos, né? Eu sei que é uma questão muito complexa. Um estudante de 17, 18 anos escolher o curso que vai ser para a vida toda. Isso é um desafio. Só que, infelizmente, temos que lidar com esse processo, né? E o que é importante pensar? Se eu já defini o curso, que para mim é um dos o maior desafio em si, depois de definir o curso, obviamente tem que definir aonde que você quer estudar, que aí são vários aspectos que afetam, aspectos sociais, aspectos econômicos, né? Morar lá no Nordeste, será que é barato, é viável, né? Tem todos os aspectos. Então é importante ter consciência de o curso que vai prestar e onde vai prestar. Por que eu tô falando isso? Porque tem universidades que têm peso de acordo com essas vertentes da prova. Tem universidades que não. Tem universidade que é o peso 1 para cada um. E aí, por exemplo, você quer prestar, por exemplo, engenharia e for muito bem em linguagens e redação e ciências humanas, você vai talvez conseguir entrar, sendo que você, mesmo tendo uma nota baixa em matemática. Outras universidades não, já priorizam o quê? Um peso maior, uma relevância, uma intensidade maior nessas vertentes que tem a ver com o curso. Você vai fazer engenharia, o que seria o mais importante? Matemática e ciência da natureza, por exemplo. Aí tem um peso 2, um peso 3. Então, isso tem que ficar bem claro, porque isso vai fazer diferença. Quando é beleza, aí não, eu preciso fazer um estudo homogêneo de todas as áreas. Eu não posso priorizar muito uma em relação à outra. E às vezes, quando é tem que tomar muito cuidado, né? Porque a galera que gosta, por exemplo, de exatas, puxando a sardinha, né? Vai estudar muito exatas, vai ciência da natureza, matemática, mas vai chegar em redação e talvez em linguagem, vai sofrer. E o cara que se preparou homogeneamente vai até melhor por causa disso. Então, entender esses pesos, essa forma de pontuação ajuda bastante também. Uma coisa, João, que me ocorreu
Há um tempo atrás eu tive acesso a um ranking universitário que não sei se a Folha de São Paulo ainda promove esse tipo de pesquisa, mas a Folha tem um ranqueamento das universidades de acordo com internacionalização da universidade, nota no ENAD, publicação de artigo. As universidades ali, o ranqueamento, né, no Brasil inteiro. Você pode buscar só as federais, só as universidades particulares, e você pode colocar dentro de um balaio. Você pode falar as melhores de determinado estado. E eu fiquei muito chocado com a nota de algumas universidades particulares em comparação às públicas, né? A gente tem esse preconceito de quem estuda em particular ou quem estuda pública. Obviamente que a universidade pública é um diferencial porque você acaba não pagando, né? Sim. Mas quando se trata de Enem, você pode, por exemplo, pegar o ProUni. Né? E às vezes você pensa assim, não, vou fazer uma federal lá do outro lado do Brasil. E às vezes não é necessário, porque o custo é maior, né? O custo é maior e a nota do ENAD e o ranking dessa universidade federal, ela é inferior à universidade particular que é pertinho da sua casa. E você poderia pagar via ProUni, ou não pagar, né? Via ProUni. E estudar do lado, né? Tem o FIES, mas o FIES ainda o cara paga, né? Aí você pega um ProUni, que você vai pagar zero, que nem uma bolsa, que nem uma faculdade pública. Sim. E pode estudar do lado da sua casa com uma nota e um ranqueamento de universidade muito maior, né? Então é necessário também a gente... Sim, com certeza. Pô, será que é legal eu ir lá para o outro lado do Brasil, estudar numa faculdade que é mais mal avaliada do que a faculdade que fica perto da minha casa, sendo que aqui o custo vai ser menor? Se vocês quiserem, gente, coloca nos comentários aí, coloca, eu quero o ranqueamento. Eu me comprometo a fazer essa busca e o professor João Pedro e eu mandamos aí o link num dos comentários e vocês vão ter acesso, beleza? Se eu conseguir achar, Bona, até a data da publicação, aí você coloca lá no comentário fixado ou na descrição, aí você vai ter acesso ao ranqueamento das faculdades. Isso pode fazer parte da pesquisa do curso e da universidade que você quer estudar. É um negócio interessante, né, João? É importante também entender, além do ranqueamento da universidade, o ranqueamento do curso, né? Porque às vezes tem uma universidade, por exemplo, super reconhecida, sei lá, uma USP. Às vezes o curso é um curso novo, então talvez tem que esperar um pouco ou não. Não. Eu acho que vale a pena, porque é uma universidade que eu gostaria muito de ingressar, mas tem vários fatores. Porque o que facilita um curso mais estabelecido, assim, tem mais tempo de casa? Além daquelas avaliações que já tem o ENAD e tudo mais, que já foge um pouco na nossa alçada. É como já tem mais pessoas formadas, aí essa cadeia, esse networking, para você ingressar e agora já no mercado de trabalho, ela é mais fácil, ela é melhor. Isso acaba ajudando bastante. Pô, às vezes eu tenho um conhecido que estudou comigo na faculdade, só que ele era um veterano, como normalmente fala, né? Nesse mundo universitário aí. E às vezes ele te indica para o estágio, ele vai te falar, aqui tem uma bolsa legal para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, e isso ajuda bastante. O network, todo mundo sabe, né, que quem indica o QI faz diferença, não tem jeito. Faz diferença. Gente, então pesquisar a Universidade João deu um toque muito legal aqui, ó, que eu tinha até, não me atentei a isso. É importante a gente pesquisar a universidade, mas principalmente o curso que você quer fazer. Porque às vezes você olha a faculdade, a faculdade não é muito lá em cima, mas o curso tá liderando, ali tá nas cabeças, né? Então, às vezes, eu quero fazer psicologia. Pô, do lado da sua casa tem uma faculdade que às vezes você fala, a faculdade... Mas você ganhou o ProUni pelo Enem. E a faculdade está em segundo do Brasil. Pô, vai para essa faculdade, você vai estar contando com a rede de apoio dos seus pais, você está morando em casa, né? Não vai precisar ir para o outro lado do Brasil, teu pai te sustentando, ou você precisar combinar trabalho com estudo. Então, olha o desempenho do seu curso, olha o desempenho da faculdade e o que você tem à sua disposição mediante a sua nota do Enem, né? Isso é importante. Essa decisão é uma decisão também um pouco complexa, mas obviamente eu acredito que essa decisão tem que ser feita até com a família mesmo, conversar, ter interesse. No meu caso, quando eu fui estudar fora, estudar no Federal, estudei na Unifei, Federal de Itajubá, eu tinha esse sentimento, eu gostaria de sair de São José dos Campos, para ter outras experiências, para conhecer outros tipos de pessoas, outros tipos de, vamos falar assim, culturas, assim, né? Morar talvez numa cidade menor, com o objetivo, obviamente, de poder ter outras experiências, talvez numa cidade maior, igual São José dos Campos, ou São Paulo, ou Campinas, talvez eu não teria. Então, isso foi uma decisão que eu tive, foi apoiado pelos meus pais, obviamente, né? Mas entender um pouco de como é que vai funcionar, tem um aspecto econômico que a gente precisa entender, obviamente, né? Vai de família para família, mas o desejo do estudante que tem que prevalecer
se possível, obviamente, né? Eu vou caguetar aqui nessa câmera aqui, tá bom, né? Gente, o João me falou, ele é um cara já centrado, ele é um cara, enfim, cabeça, vai ser papai daqui a pouquinho. Você chegando. Inclusive, parabéns, João, parabéns, Angélica, pela chegada aí da filhota. Mas assim, ele já é um cara, assim, tranquilo. Mas eu vou caguetar, gente. Também sou filhinho da Unifei, tá? Tem que tomar cuidado, papais aí de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, metrópoles. O pessoal toma bebida feita na máquina de lavar, tá? Você já ouviu falar disso aí? É, o pessoal da República. O pai vai conhecer a República, né? Os lençóis estão passados. Aí o pai vai embora e vai ter uma festinha da República. Aí, máquina de lavar, coloca aí a bebida. Assim, mais pode misturar. Liga a máquina, coloca na rápida lá. Enfim, gente, são outras experiências também, né, João? Não, tudo é experiência. Pensar... Mas vai ter que lidar com esse tipo não de coisa. Não é muito higiênico não, tá, gente? Mas... Deus me livre, já pensou? Lavou a samba canção do chefe da República lá, aí colocou um Red Horse. Brincadeira. Mas, gente, são coisas que vocês vão viver na faculdade. Não abram mão. E para isso, o Pop Enem pode te ajudar com o curso do Pop Enem, que está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Você vai ser jogado para a página de vendas e vai ter todo o suporte de que você precisa. Professores qualificados, questões resolvidas via aula gravada, questões gabaritadas, produzidas pelos professores do Pop Enem e as últimas edições do Enem completamente gabaritadas. Gente, o projeto que você vai mandar, o projeto que você vai montar, pode ser enquadrado com o material do Pop Enem. A gente pode te ajudar e você vai chegar à faculdade dos seus sonhos e vai usar a máquina de lavar para lavar suas roupas, com certeza. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Muito bom. Então, nós já falamos sobre planejamento de estudos, né, João? Perfeito. Falamos de priorizar os assuntos que mais caem, no caso aqui, na prova do Enem, que já ficou claro que é assunto relacionado com o dia a dia, relacionado com o contexto de sociedade. Generalizar porque, obviamente, cada vertente de trabalho é uma forma, né? Matemática é uma, ser natureza, mas tudo que puder trazer o mais próximo da realidade, por isso que tem uma dica que é importante falar rapidinho, que deve ajudar muito sua área também, claro. É sempre ficar atento às notícias que estão rodando no momento, né? É verdade. Atualidades é muito importante. Porque, ainda mais na redação, ou até mesmo para entender qual é o processo, talvez fazer uma citação, né? Não é muito a minha praia, não, mas porque o Enem gosta de fazer esse link, né? De um conteúdo, né? De uma parte teórica com uma temática que pode acontecer no dia a dia, ou uma notícia, assim por diante. Muito bom. Então, priorizar esses assuntos mais atuais, sim, contextualizados, porque você está pensando num contexto de Enem, ok? Pesquisar as universidades e os cursos, as pontuações, né? O ranqueamento dessas universidades e desses cursos, ok? E por último, o que é necessário? É necessário você fazer provas. Gente, para que serve simulado, João? Não tem jeito, né? Simulado, gente, pode falar, não é... Para qualquer pessoa, assim, eu acredito que acho que é muito difícil uma pessoa chegar e falar, nossa, eu amo fazer um simulado, fica 4, 5 horas, gostoso, né? Que delícia, acordei de manhã, agora vou, não, agora vai, né? Não, eu acho que, mas existe uma grande importância nisso. Por quê? Porque ali você está ambientizando a realidade que vai ser ali no dia a dia, né? Não adianta nada no treino você ser igual ao futebol, né? Não joga muito, você treina muito bem lá, faz vários gols, mas chega na hora do jogo você não resolve. Mas por que o treino ele acaba ajudando lá o jogador de futebol, obviamente, né? Porque ali simula a atuação dele, que vai ser na prática na hora do pra valer, né? E o simulado, obviamente, ele é muito importante porque ele vai simular o processo. Tem um pouco da questão da pressão. E um ponto que é muito importante, eu acho que 2 pontos são muito importantes na resolução da prova do Enem. Primeiro é tempo. Prova muito longa, né? Prova muito longa. É uma prova de resistência. Eu falo muito que é uma prova de resistência, porque em certos momentos, eu falo isso que a última prova que eu fui fazer só para fazer mesmo, chegou na parte que era humanas e linguagens. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, a cabeça tá pifando, né? Muita coisa, muita leitura. Até aquele momento você fala assim, dá uma respirada, ir no banheiro para depois voltar e fazer. E isso faz muita diferença. Tem muita gente que chega sei lá, são 90 questões por dia, né? Vamos pôr na média assim, 90 questões por dia. Chega até na questão 50 ali para frente a pessoa, se ela não está preparada, ela já começa
Vai essa aqui mesmo. Eu acho que é isso, né? E aquele momento de você respirar e falar, não, é 2 dias. 2 dias podem resolver minha vida. Pode me preparar, que pode fazer eu ingressar naquela universidade que eu queria tanto estudar. Então, aquele momento, você precisa estar 100%. Na 100%, obviamente, você precisa estar treinando, fazendo simulados. Eu vou fazer simulado na minha casa, como é que eu faço? Sem combinar com as pessoas, estão na sua casa, vou fazer um simulado, vou fechar a porta, gostaria que não tivesse interrupção, para simular a prova mesmo do Enem, sentar aí às 5 horas, beleza, cronômetro e bora. Porque isso faz muita diferença. Tem muita gente que perde oportunidades porque não está preparado nesse processo. Gente, o Pop Enem tem os simulados do Enem, os últimos aí completamente gabaritados que você pode usar. E é interessante que o pessoal fala, né? Treino é treino, jogo é jogo. Os técnicos de alto rendimento dizem que treino é jogo e jogo é guerra. Eu sou mais adepto dessa daí, né, João? Porque, você tá fazendo, você descobriu que tem uma coisa que não tá muito bem feita, você vai corrigir no próximo simulado. E você corrige como? Sentindo a dor nas costas que você vai sentir no dia, sim, destinando aquele tempo que você vai destinar no dia, observando os conteúdos que vão ser cobrados de você no dia. Então é necessário que você simule. Simulado é para você simular de verdade, gente. É necessário você passar por esse teste de... Você falou aí... Resistência, cara. Eu acho muito prova de resistência, assim, né? Diferente de outros vestibulares, o Enem, cara, se você não tiver paciência mesmo, né? Para não falar outra coisa, né? Você viu o gestual dele, né? A paciência. Se não tiver paciência, acho que faz... E a paciência em si faz muita diferença. Porque uma coisa é você fazer um exercício tranquilo, comer alguma coisinha, tá? Se acessar no computador, quiser ouvir uma musiquinha, é uma coisa. Outra coisa naquele formato de prova que é exaustivo, chato. Eu acho chato. Não sei quem gosta de ficar 5 horas lá fazendo uma prova, né? E tem que entender também quais batalhas você vai querer, né? Questão muito difícil, todo mundo fala isso, mas é importante forçar. Mas deixa para o final. Vamos focar nas mais fáceis, mais simples de resolução, mas depois vai circulando aquelas mais difíceis, sei lá, aquela que você não faz nem ideia, marca um xizinho para deixar aquela só para o final mesmo, quem sabe uma luz, e você acaba lembrando o conteúdo ou formas diferentes, porque às vezes tem até algumas questões de ter conexão, né? E pode ajudar, pode abrir um pouco sua mente na resolução. Cara, e o simulado, gente, ele é muito mais do que só conteúdo. A gente está aqui falando hoje que conteúdo é uma das coisas, né? É necessário você estar ligado no dia a dia, é necessário você simular até a tua resistência física. Gente, quem já não fez Enem que não viu um cara levar uma penca de banana para comer? Nossa. Doce. Nossa, até irrita os concorrentes. Eu acho que é até uma estratégia, né? Eu vou distrair meia dúzia ali. Mas... Quando eu ia, só água, mais nada. Quer dizer, você simulou com água também? Sempre. Porque assim, é necessário que você saiba quanto de água você vai tomar nessas 5 horas. Senão você vai tomar água demais, vai querer ir ao banheiro mais do que o necessário. Já vai roubar um tempo que pode ser precioso. Lembrando que ir no banheiro uma hora ou outra também faz bem também pra sua cabeça, dar uma relaxada também. Mas que tudo isso esteja dentro do seu planejamento. Aí, um aluno meu já falou pra mim que um cara levou um Marmitex... Imagina, cara, o cara comeu um Marmitex. Peculiar isso, né? Imagina, alguma coisa no Marmitex se deu errado, né, Bora? Que não caiu legal no estômago, vai colocar em jogo todo o planejamento que... Bom, não sei se um cara que levou o Marmitex se planejou para fazer o Enem. E antes de fazer a prova também é importante pensar algumas coisas. Por exemplo, tentar... Vou falar assim que é um pouco até complicado, assim, mas tentar evitar ficar gripado, né? Vou ficar mais quietinho... pelo menos 1-2 dias antes, porque se tiver, por exemplo, como é uma prova de resistência, você gripado, é uma atrapalha, mais um fator que pode te incomodar. É verdade, né? Experiência própria, João. Uma vez eu fui fazer uma prova para o concurso público aqui em São José dos Campos e eu tava com uma crise federal, assim, de rinite. Fui eu e minha esposa fazer, minha esposa é professora também. Ela passou e eu não passei. E eu já tinha um certo histórico aí de concurseiro. Sim. Aquilo foi tão negativo, assim, interiormente, assim, aquilo fez muito mal pro meu orgulho. E aí depois eu já estava trabalhando em outras escolas e apareceu para fazer esse concurso. Eu não ia entrar na prefeitura, mas eu falei, mano, eu vou fazer essa prova, porque não é possível ter perdido aquela outra vaga porque eu tava com rinite e não me dediquei. E bem quando a gente começou a trabalhar junto, na escola que a gente está hoje,
eu fui chamado na prefeitura. Aí eu falei, não vou porque eu não quero. Mas aí foi uma escolha minha, né? Escolha sua, mas né? aquilo foi também para ressuscitar o moral que eu tinha perdido. Sim. Gente, como uma gripe, uma rinite, uma dor de cabeça podem agir na sua autoestima de maneira negativa, né? Sim. Pô, eu me preparei para uma prova e não passei. E quando você não passa, você não fica pensando, não passei porque eu estava com dor de barriga, eu não passei porque eu estava com dor de cabeça. Parece que é desculpinha, né? Sim. Aí você se pune de maneira desproporcional. Verdade. Gente, nós tratamos então de 4 pontos muito importantes para que você não sabote a faculdade dos seus sonhos. Primeiro de tudo, se prepare com gente capacitada, nós estamos aqui para ajudar vocês. Planejamento de estudos com rotina de horário e conteúdo é necessário, né, João? Perfeito. Segundo tópico, priorizar os assuntos mais relevantes do contexto de Enem. Sim. Terceiro, pesquisar as universidades e os cursos com as pontuações que são necessárias para que você acesse a universidade e uma vez que você já tem esse acesso, você poder escolher a faculdade que melhor vai te atender. Sim. Com relação a planejamento social, Econômico. distância, né? Pô, vou ficar muito longe da família, escolhe de maneira muito lúcida com o auxílio dos seus pais, aí da sua família. E por último, a simulação de provas e teste de resistência é muito necessário. Gente, podemos ajudar você no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Você vai ser jogado para a página de vendas e a gente pode ajudar você. Vem com o Pop Enem e nós juntos, de mãos dadas, chegaremos à faculdade dos seus sonhos com professores altamente qualificados, material didático de qualidade, as últimas edições do Enem completamente gabaritadas, não tem como dar errado. Se você seguir esses passos aqui que o professor João Pedro ajudou a gente a listar e tiver o material didático e os profissionais adequados, não tem como dar errado. Então vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. João, muito obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Prazer Vamos enorme. repetir a dose, hein? Vamos lá. Vamos pegar um outro assunto aí. Outro tema aí, com certeza. Vamos bater um outro papo aí. Sempre legal estar falando sobre o assunto, né? Um assunto muito presente nas nossas vidas, né? No dia a dia, nosso trabalho. Mas sempre Porque às vezes é uma frase, uma palavrinha que a gente fala para alguém que pode ajudar aí, pode dar uma luz aí. E pode fazer essa diferença, talvez, quem sabe. A gente foi feito para isso, né, João? Com certeza. Fomos forjados para isso. Então, a rapaziada pode contar com a gente. Galera, então, a gente agradece. Eu olho para qual câmera? Para do meio aqui, bora? Ou para mim? A verdinha? A gente agradece a sua presença, agradecemos porque você se dispôs a ficar aqui com a gente. Nas próximas semanas, outro vídeo com assuntos extremamente relevantes e que vão focar simplesmente na tua aprovação na faculdade dos teus sonhos. Grande abraço, fiquem com Deus. Meu gente, abraço. Tchau.